Meus irmãos, nós vamos então, hoje nós estamos no culto dos que ficam, né? O pessoal que não foi, que ficou, né? Então, nossa mensagem hoje não vai ser a continuidade da nossa série, mas eu quero trabalhar o tema Páscoa. Por que é tão importante a gente trabalhar esse tema? Porque, por vezes, esse tema ele é distorcido. Às vezes, quando você não fala sobre algo, às vezes, poucas vezes que se fala, se distorce. Mas, às vezes, quando você fala muito de algo de maneira distorcida, você começa, então, a distorcer na mentalidade comum o significado da Páscoa. A Páscoa, irmãos, é uma das celebrações mais importantes da nossa fé. Não porque a gente precisa celebrar como se fôssemos judeus ou como os católicos fazem, mas a Páscoa significa perdão de pecados e salvação. Por isso que ele é tão importante. Eu queria que a gente ficasse de pé agora nesse momento para a gente orar, pedir ao Senhor sua graça sobre nós, para que Ele fale aos nossos corações. Oremos. Pai Santo, Deus bondoso, Pai de misericórdia, Deus gracioso, clamamos a Ti, Senhor Deus, para falar sobre esse tema que é tão central para a nossa fé, Senhor. Pai Santo, tem misericórdia de mim, Senhor Deus, Te peço pela minha saúde, me ajuda, Senhor Deus, a minha garganta, Pai, que eu possa, Senhor Deus, utilizá-la nesse momento para falar, para pregar a Tua palavra. Restaura a saúde, me ajuda, Senhor Deus, a ter sabedoria e inteligência, para que eu possa pregar a Tua palavra e que Teu Espírito Santo fale conosco, Pai. Não nos deixe sair daqui, Senhor Deus, sem aprendermos, sem ouvirmos o Senhor falando, sem de fato, Senhor Deus, compreendermos a Tua vontade, Senhor Deus, para nós. É isso que nós clamamos e Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, podemos sentar. Infelizmente, irmãos, o que mais vemos no mundo de hoje é o que a gente conhece como analfabetismo bíblico. Parte dos cristãos celebram uma Páscoa inventada pelas tradições humanas, como é o caso do catolicismo. Não se engane, gente. O catolicismo é uma religião tradicionalista. Ela é uma religião que ela está cercada de tradições criadas pela história da própria igreja. Tradições que foram adquiridas historicamente de outras religiões na época em que a Igreja Católica Apostólica Romana se tornou, então, essa igreja toda poderosa. Ela absorveu muito costume pagão, transformou muita coisa, assumiu uma simbologia, muitas vezes simbologia pagã, cristianizou muitos símbolos e a maioria desses símbolos, desses rituais, dessas liturgias, são nada mais, nada menos que invenções humanas, criações do ser humano, e por ser uma instituição muito antiga, as pessoas têm a tendência de santificar coisa antiga. Então, um erro antigo continua sendo um erro. Ele pode ter 1000 anos, mas é erro. Ele pode ter 5000 anos, mas errado é errado. Então, muitas vezes nós cristãos acabamos por nos deixar levar por costumes ou tradições que a nossa cultura absorveu, porque o Brasil é um país predominantemente católico em sua origem. Mas também nós temos uma coisa muito pior. São as pessoas tentando achar o coelho na cruz. Tentando encaixar o coelho para ver onde é que ele fica nessa história. E esse aí é um outro ponto que é muito pior, porque não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com fé cristã, não tem nada a ver com Cristo Jesus. Por esse motivo, irmãos, eu quero hoje que nós venhamos a relembrar o verdadeiro significado da Páscoa, para a gente não cair no engano por falta do conhecimento. Jesus ele disse que o meu povo perece por falta de conhecimento. Tem aí um pequeno movimento, estão dizendo que é grande, mas é pequeno, de pessoas que não tinham conhecimento bíblico verdadeiro e estão
estavam dentro das igrejas evangélicas e estão voltando ao catolicismo. Existe um pequeno movimento nesse sentido. Mas que normalmente são pessoas que não tinham conhecimento da palavra. Então o meu desejo aqui é ensinar você Bíblia, para que você não venha voltar a regredir para uma tradição antibíblica, para que você venha a progredir para ser iluminado, para a palavra de Deus iluminar sua mente e seu coração. Então a gente vai voltar a estudar, a gente já viu isso aqui algumas vezes, mas vamos voltar a estudar o sentido da Páscoa. Para a gente poder começar a pensar sobre isso, vamos relembrar que os descendentes de Abraão, que recebeu a promessa de se tornar aquele que, ao dar um passo de fé, o descendente dele abençoaria todas as famílias da terra, ele teve então o Isaac e teve o Jacó. No entanto, quando eles foram levados para a terra do Egito, anos após o faraó que José conhecia morrer, eles passaram a ser esmagados sobre a opressão de faraó. Um novo faraó se levantou e começou a oprimi-los e escravizá-los. O Egito era considerada o maior império do mundo daquela época. Então, assim como hoje você tem os Estados Unidos, que é considerado o maior, o país mais poderoso do mundo, e aí você tem aí outros países como China, Rússia, mas principalmente Estados Unidos ainda é o país mais poderoso do mundo. Imagina que o Egito era a nação mais poderosa daquela época. Então, quando nós pensamos em poder humano, avanço, capacidade humana, você pensa nos Estados Unidos. Então, a mesma lógica, você tem que pensar em relação ao Egito. O que havia de melhor, de mais moderno, de mais poderoso, estava sendo representado pelo Egito. Então, o Egito poderia ser encontrado, simbolicamente, como o ápice dos poderes humanos daquela época. Deus, então, ele lembra-se do seu povo. Povo esse que está escravizado, mais de 400 anos, e esse povo clama a Deus por salvação. Não era apenas uma falha da vontade divina. Deus esqueceu, ele foi trabalhar e deixou o povo lá, foi fazer outras coisas, esqueceu o povo, e disse, eita, agora eu estou lembrando, eu vou lá voltar. Não, fazia parte do propósito divino, do propósito maior, soberano. Vamos lá para Gênesis capítulo 15, e a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Quando nós chegamos em Gênesis 15, no verso 12, nós vemos o seguinte: ao pôr do sol, Gênesis 15, verso 12. Ao pôr do sol, verso 12, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo, com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Então Deus já está dizendo a Abraão, Abraão aqui, ele havia saído há pouco tempo da sua terra e da sua parentela, já estava então se deslocando em direção à terra prometida. Mas Deus então, em uma noite, deu a ele uma visão e falou com ele que o povo que viria dele, os descendentes dele, seriam escravizados, afligidos em uma terra. Ou seja, a coisa ainda nem havia acontecido, Deus já estava dizendo que iria acontecer. O verso 14: mas eu castigarei a nação que os escravizar. Então Deus leva o povo é escravizado naquele lugar, e Deus então castiga a nação que fez isso. Depois eles sairão com muitas riquezas. Lembre-se que as riquezas que eles saem de lá são exatamente as riquezas que eles usam para construir o templo, para construir os utensílios do tabernáculo, para fazer uma série de itens que Deus usa para a adoração. Então, eles sairão de lá despojando os egípcios. Verso 15: você irá para junto dos seus pais em paz, será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá,
porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Ele estava ali na terra dos amorreus. E a terra dos amorreus era uma terra pagã, de homens que acreditavam em falsos deuses, e eram nações perversas, nações ruins. Deus, então, ele quer julgar essa nação dos amorreus. Mas então Deus vai levar o povo para o Egito, o povo vai ser escravizado lá, Deus vai julgar a nação do Egito para libertar seu povo, fazer o povo sair com riquezas que o povo usará para ser, de fato, uma nação, e eles, quando voltarem para esse lugar onde Abraão está, será o momento certo dessa nação aqui onde Abraão está ser julgada. Então Deus leva o povo para lá, julga o Egito, traz o povo para cá e julga os amorreus. Então essa é a lógica. Onde Deus leva o povo dele, Deus salva o povo e joga juízo sobre a nação que está ali, sobre o povo que está ali. Então essa é a lógica que a gente está vendo aqui no texto. Verso 17. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços de animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez uma aliança com Abraão, dizendo: a sua descendência dei esta terra, desde o rio até o grande Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Todos esses eus são as nações que Deus vai julgar quando trouxer, que são as nações que Josué, quando atravessa o rio Jordão, ele começa a guerra contra elas, expurgando essas nações do lugar onde eles vão então assumir como a terra prometida, que Deus já havia dado a Abraão. Quando a gente vai lá para Êxodo capítulo 2, vamos então para Êxodo capítulo 2, verso 23 a verso 25. Aqui o povo já está escravizado no Egito, o povo de Abraão, os descendentes já estão escravizados. No verso 23 diz assim: decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu, os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles sofriam muito por causa da escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Quando diz que Deus se lembrou, não é porque Deus havia esquecido, porque como é que Deus diz uma profecia lá atrás e depois esquece? Né? Deus, ele não tem, como é o nome do TDAH, né? Você vai para um canto, aí esquece e volta para outro, aí Deus, o que é que eu vim fazer aqui, né? O pessoal diz que isso é sintoma, né? Ou então, se você estiver muito cansado, aí você pode estar esquecendo as coisas dentro de casa, né? Vai num canto, vai no outro e esquece o que é que você estava fazendo. Também pode ser, certo? Cuidado com esse bocado de nome que o pessoal dá para tudo hoje em dia. Mas o fato é que Deus não esqueceu. Tudo estava dentro dos planos divinos, dos propósitos de Deus. Então, aqui, na realidade, o lembrar-se significa: agora eu farei aquilo que eu havia prometido. Isso é o lembrar-se. Faraó, então, ele se recusou a deixar o povo sair. Por quê? Porque escravo é uma mão de obra barata. Até hoje o pessoal se pergunta como é que... Aí existem debates a respeito disso, né? De que provavelmente os judeus ajudaram também a erguer muitos desses grandes... dessas grandes estruturas que tem no Egito. O fato é que o faraó, ele não ia perder mão de obra barata. Ele queria continuar escravizando aquele povo. Então a gente vai lá para Êxodo capítulo 4, o verso 21 a 23. O Senhor disse a Moisés: quando você voltar ao Egito, trate de fazer diante de Faraó todos os milagres que pus em suas mãos. Então Deus diz a Moisés que Deus vai usar Moisés para fazer milagres diante do Faraó, para mostrar o poder de Deus. Mas eu vou endurecer o coração de Faraó, para que não deixe o povo ir. Aí o próprio Deus diz assim: eu vou fazer milagres pela tua mão, mas eu vou endurecer o coração do Faraó.
para que o faraó não deixe o povo ir. Verso 22. Diga a faraó assim, diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu digo a você, deixe o meu filho ir, para que me adore. Mas se você não quiser deixá-lo ir, eis que eu matarei seu filho, seu primogênito. É interessante, gente, porque Deus ele endurece o coração do faraó algumas vezes, mas em outras vezes ele não endurece. Então são aquelas ideias misteriosas dos desígnios divinos. Deus está realizando sua vontade. E aí Deus quer julgar a maldade daquela nação. Só que se Deus já olhou para você e disse assim, te pego na esquina, não tem mais como você escapar. Ele vai te pegar na esquina. Por isso que a Bíblia diz que a gente não deve zombar de Deus. Porque Deus ele pode tudo. Absolutamente tudo. Para onde fugirei do teu espírito? O Salmo não diz isso. Se eu for para o alto de uma montanha, tu estás lá. Se eu for para o inferno, lá para o fundo do abismo, tu estás lá. Não tem como eu escapar. Porque antes que a palavra venha na minha boca, tu já sabes o que eu vou dizer. Não tem como escapar de Deus. Então, Deus já havia dito, eu vou julgar essa nação. Mas, por vezes, Deus então revela o pecado dessa nação. E durante o processo, Deus mostra a dureza de Faraó, a arrogância dele, o orgulho, a vaidade. Mas Deus já havia olhado para Faraó e tinha dito assim, eu vou te pegar na esquina. Acabou. E aqui então nós temos no verso 23, quando ele diz assim, Israel, a parte final do verso 22, Israel é meu filho, meu primogênito. É interessante que Israel é uma nação. Mas Israel também é o nome de Jacó. Por quê? Porque Jacó é o representante da nação. Todos os que vêm da descendência de Jacó são filhos de Jacó. Todas as famílias que vêm da descendência dele são filhos dele. Mas são representados nele. Então, isso é uma perspectiva que a teologia chama de perspectiva federal. Existe na economia divina, na percepção divina, uma representatividade federal. Quando Adão pecou no Éden, nós pecamos em Adão. Todos nós estávamos com toda a carga genética lá em Adão. Não é que Deus vai criando seres novos, mas todos nós estávamos potencialmente em Adão. E pecamos nele. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo por um homem. Então, na mesma lógica da representatividade federal, no que diz respeito ao pecado, você também tem a representatividade federal no que diz respeito à obediência. Porque Jesus obedeceu, e nele nós obedecemos. Em Adão, nós caímos, em Cristo, ressuscitamos. Isso é essencial para a fé, essa representação. Por isso que Deus está dizendo é, Faraó, liberta Israel, porque Israel é meu filho, o meu primogênito. Jacó e todos aqueles que vieram dele representam o primeiro gerado por mim, o meu primogênito. Eu digo a você, deixe o meu filho ir para que me adore. Deus quer libertar o povo, não é para o povo sair, ei, eu estou livre, não. Deus quer libertar o povo para levar o povo a adorá-lo. Porque adorar a Deus é a verdadeira liberdade. Entenda uma coisa, meu irmão, você adora alguma coisa. Se você não adora a Deus, você adora alguma coisa. Você adora o seu trabalho, você adora a sua família, você adora um partido político, você adora uma ideologia, você adora um sonho pessoal. Você trabalha por algo. Você se pega pensando e sonhando em algo. Esse algo dá sentido à tua vida. Esse algo move o teu respirar. Esse algo é o que você adora.
Então, não se engane. Todo ser humano é um adorador. Porque quando fomos criados no Éden, fomos criados como adoradores. Está aqui na mecânica do coração. As engrenagens da adoração estão aqui, mesmo que estejam quebradas e funcionando errado. Mas elas estão aqui. Então você sempre vai ser inclinado a adorar algo, a adorar alguém. Quando estamos escravizados pelo pecado, adoramos coisas pecaminosas e não a Deus. Mas quando Deus liberta o seu povo, Ele liberta o seu povo não simplesmente para você sair por aí cantando Let It Go. Let it go, let it go. Agora, ou seja, eu estou livre. Não. Deus te livra para você ser escravo dele. Porque quando Deus nos chama, Ele nos oferece o que há de melhor. E o que há de melhor é Ele. Não há absolutamente nesse mundo qualquer matéria, qualquer coisa, qualquer instrumento, qualquer coisa nesse mundo, quando posto lado a lado com o ser de Deus, não tem comparação. Deus é o que há de melhor, infinitamente bom, infinitamente gracioso, infinitamente sábio, infinitamente poderoso, infinitamente glorioso. Não há absolutamente nada nesse mundo finito que se compara a um Deus infinito. E quando Deus ele quer te dar algo, Ele não quer te dar coisas finitas, Ele quer te dar o infinito, e o infinito é Ele. E por isso Ele se fez carne. O infinito dormiu numa manjedoura. Para ser a porta, para que você acesse o infinito. Mas você estava escravizado em seu pecado. E então quando Deus diz a Faraó, liberte o meu filho, deixe o meu filho ir, para que me adore. Mas se você não quiser deixá-lo, eis que matarei seu filho. É um filho por um filho. Porque o filho do Faraó, o primogênito do Faraó, significa o potencial do poder do Faraó. Qualquer pai que for empresário, sabe que se ele construir uma grande empresa, o maior sonho dele é deixar essa empresa para o filho dele. Afinal de contas, é o império construído pelo pai. É natural que ele queira deixar para o seu filho. Então, dentro da perspectiva daquela época do Oriente, o filho primogênito era a continuidade da dominação daquela família. Era o potencial de dominação que aquela família tinha. Além de que, na perspectiva dos egípcios, o espírito dos deuses repousava no Faraó como mediador de Deus, entre Deus e os homens. E como esse espírito passava de pai para filho, os deuses permaneceriam abençoando o Egito enquanto houvesse filho de Faraó. Eu espero que você pegue um pouquinho disso que eu estou te dizendo e entenda o que significou para Moisés abrir mão de ser filho da filha de Faraó. Você às vezes não tem noção do que foi que ele abriu mão. Ele abriu mão talvez de ser o próximo presidente dos Estados Unidos. De ter todo o poder nas mãos. E ele fez isso por quê? Porque ele sabia a quem ele pertencia. E aí quando Deus faz essa ameaça, o Faraó automaticamente não se submete. Beleza, vamos para uma queda de braço. Eu de um lado, Deus do outro. Vamos ver quem ganha. O verso 24, estando Moisés no caminho, no estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora, olha que coisa interessante, gente. Aí entra uma narrativa meio estranha. Logo após Deus dizer isso para Moisés, e Moisés começar a se preparar para ir falar com o Faraó, ia ser a primeira vez que ele ia falar com o Faraó, aí olha o que o texto diz. Estando Moisés no caminho, no estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Parece coisa assim. Quando Moisés estava escrevendo isso, de repente entrou essa história. Peraí, eu acho que foi um canal que errou aqui
Ele estava num canal e entrou outro canal na história, aqui é outro episódio, não é o mesmo. Observe o que vai acontecer. Então Zípora pegou uma pedra afiada, a mulher de Moisés, que era gentia, Moisés era judeu, filho de Abraão. Zípora, que era uma mulher gentia, pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e colocou ele, e com ele tocou os pés de Moisés e disse, sem dúvida, você é para mim um marido de sangue. Assim o Senhor o deixou. Ela disse, marido de sangue, por causa da circuncisão. Gente, olha que interessante. Moisés ia dar uma lição de moral no faraó. Moisés ia dizer o seguinte, olha, Deus tem um povo da aliança. E o povo da aliança tem que sair para adorar a Deus, seu faraó. Se você não deixar o povo ir, Deus vai vir aqui e vai matar seu filho, seu faraó. Porque Deus tem uma aliança com o povo. E o povo da aliança. Só que Moisés tinha, dentro da casa dele, ele não havia circuncidado seus filhos. Como é que ele ia dar uma lição de moral, se nem moral ele tinha? Provavelmente aqui Deus já havia falado para Moisés, Moisés, resolve essa pendência da tua casa, Moisés, resolve essa pendência da tua casa, Moisés, Moisés, e Moisés ignorou. Aí Deus foi atrás dele e disse, agora eu pego. Eu não disse que ia pegar Faraó na esquina, agora eu pego tu, Moisés. E aí a mulher de Moisés foi mais rápida, só que ela não gostou não, viu? Ela que reclamou. Ela disse, tu é um marido de sangue. Tu é um marido carniceiro. Esse teu Deus é um Deus carniceiro. Porque olha o que ele fez eu fazer com nossos filhos. É algo estranho, não é? Mas isso nos ensina algumas coisas. Deus quer nos usar. Deus quer usar seu povo. Deus quer chamar seu povo. Mas Deus quer chamar um povo santo. Deus quer usar um povo santo. Deus aqui não dispensou Moisés. Mas foi pegar ele na esquina. Zípora foi mais rápida. Vocês vão perceber que essa mesma lógica vai aparecer um pouquinho mais adiante. A gente vai ver isso. Vamos lá para Êxodo 12. Êxodo 12. Deus então institui a Páscoa. Ocorrem as 10 pragas, as 9 pragas ocorrem. As 9 pragas ocorrem. E aí vem a 10ª e temida praga. A praga da morte dos primogênitos. Aí no capítulo 12, antes da 10ª praga, Deus então vai anunciar uma proteção para o povo antes que a 10ª praga fosse até eles. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito, verso 1 do capítulo 12. Este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Olha, o ano judaico começava na Páscoa, viu gente? O ano da gente começa em janeiro, né? E depois do carnaval também. Não é assim o Brasil? O ano só começa depois do carnaval, o povo diz isso, né? Mas o ano para o povo judeu começava na Páscoa. Então, esse será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro, ou seja, é um cordeiro para a família inteira comer. Se for uma família grande e comer um cordeiro inteiro, tudo bem. Mas se for uma família pequena, é necessário chamar os vizinhos para dividir o cordeiro, porque não pode sobrar nada daquele cordeiro. Aquele cordeiro tem que ser devorado por completo. E aí o verso 5, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Aí por que ele é sem defeito? Porque é um cordeiro perfeito, gente. Não pode ser um cordeiro que você não venderia no mercado. Tem que ser um cordeiro que você venderia no mercado por um preço diferenciado. Carnes especiais. Carnes bem tratadas. O melhor para isso. Então, vocês prepararão esse cordeiro. Vocês guardarão, verso 6, o cordeiro até o 14º dia deste mês. Ou seja, eles vão ficar 4 dias com esse cordeiro. Começou no dia 10, vai ficar até o 14º.
todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Então eles vão trazer o cordeirinho, vai amarrar o cordeirinho dentro de casa e vai ficar com o bichinho lá, alimentando ele, cuidando dele durante 4 dias. Depois, vai se ajuntar a congregação inteira, todo mundo na mesma hora, vai pegar o cordeiro e vai matar ele enquanto a noite não chegar, no crepúsculo da tarde. Esse cordeiro tem que ser morto. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Então vocês vão pegar o sangue do cordeiro, que vai estar lá, vai tirar o sangue dele, pegar o sangue, e você vai ter a porta, e vocês vão passar o sangue nas ombreiras da porta. Todinho assim, pintar as ombreiras com sangue, com o sangue do cordeiro. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido, ou seja, o animal tem que passar pelo fogo, viu, gente? Porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. Ele não pode haver resquícios do cordeiro. Ele tem que sumir praticamente. Óbvio que vai ficar os ossos, né? Mas tem que ser queimado tudo. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa. É a Páscoa do Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Hoje, essa semana aqui, vocês celebraram a Páscoa, né? Alguns aqui devem ter celebrado a Páscoa, ou feito alguma coisa da Páscoa, ou ido para a casa da sua família. Tinha um cordeiro lá, você viu sangue na porta da casa dos seus avós, dos seus pais? Você viu um cordeiro sendo queimado, alguém estava comendo vísceras de cordeiro, tinha um cordeiro amarrado num pé da porta, porque 4 dias depois eles iam matar o cordeiro. Tinha isso. Se não tinha, não era Páscoa. Porque aqui está o que é Páscoa. Esta é a Páscoa do Senhor. Então o que é isso que se faz hoje? Não é Páscoa. É uma invenção da tradição humana. Não é Páscoa. E outra coisa, para ter Páscoa, para celebrar Páscoa, tem um pré-requisito, a gente vai ver daqui a pouco. Olha o verso 12. Porque naquela noite, passarei pela terra, é de onde vem a palavra Páscoa, passarei. Alguns discordam disso, mas a maioria dos comentaristas falam sobre isso. Passarei, porque a palavra passar também, ela pode significar protegerei, tomarei conta, que Isaías usa uma palavra semelhante. Mas a ideia é passarei, ou seja, vai vir um anjo da morte. Esse anjo virá sobre todo o Egito, com suas asas, para destruir, para julgar. Passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Olha só. Matar todos os primogênitos era executar juízo contra os deuses. Porque aquela sociedade acreditava que sua prosperidade, seu futuro, sua esperança dependia dos deuses egípcios. Os deuses modernos são dinheiro, governo, poder, são os deuses modernos. Todo país acha que ele tem futuro se ele tiver armas militares, se ele tiver um bom político no poder, se ele tiver dinheiro. Muita gente pensa que só tem futuro se tiver dinheiro. Estuda, menino, para tu ter dinheiro. Porque a gente acha que um futuro bom só vai vir dessas coisas. São os deuses modernos. São as nossas confianças. E aí Deus vai fazer o quê? Deus vai cortar o futuro do povo. Entende aí o simbolismo disso. Deus vai interromper o futuro do Egito. Não só o futuro das pessoas, mas o futuro até dos animais. Deus vai interromper o futuro. É como se Deus dissesse o seguinte: vocês não terão futuro. Eu estou interrompendo todos os sonhos de vocês. O meu juízo é contra todos os deuses que vocês confiam. Todas as esperanças que vocês têm serão destronadas com o meu ato. Quando o anjo da morte passar, ele destruirá todos os sonhos de vocês.
O verso 13 diz o seguinte: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Ou seja, na hora que o anjo passou em frente à casa, viu na porta da casa o sangue do cordeiro, ele diz: aqui está pago. E ele passa. Aqui a confiança no Senhor, e ele passa. Então ele não derrama juízo sobre aquela casa, porque aquela casa confia no Senhor. E demonstra sua confiança, porque eles mataram o cordeiro e confiaram no sangue do cordeiro. O verso 14: este dia lhes será por memorial. Ou seja, vocês vão transformar esse dia em um ato pedagógico. Um ato pedagógico. Não é um ritual para ser repetido, tem energia nele. Certo, gente? Cuidado com esse misticismo. A Igreja Católica, ela é mística, viu? Porque o pão vira corpo, vira carne, o sangue vira... Isso é misticismo, certo? O que nós cremos é que aquilo que Deus nos ordena é pedagógico. Porque o que transforma não são os elementos, é a verdade que os elementos representam. Isso aqui é papel, mas o que transforma é o que está escrito nesse papel. As ideias que estão escritas é o que transforma. O povo evangélico bíblico é o povo das ideias, porque ideias transformam. Nós somos o povo da inteligência. Nós refletimos sobre o que fazemos. Se você faz algo na igreja sem refletir por que faz aquilo, isso é religião. Se você toca aqui no automático, você é um religioso. Você está achando que isso vai lhe santificar. Você tem que vir tocar aqui sabendo o que você está fazendo, para quem você está fazendo. Por que você está fazendo. Então nós somos o povo dos porquês, das razões, da inteligência. Então ritualísticas, coisas místicas, transformações mágicas, coisas assim que é santo, eu tocar aqui eu vou ficar melhor, vou ficar mais santo, passa a mão na perna da imagem lá, eu vou ficar melhor, vou carregar ela na rua e vou ficar melhor. Não, isso tudo é misticismo, nada disso abençoa, porque o cara faz aquela passeata lá, chega em casa, tome pé na mulher, tome chute no cachorro, tome mãozada no papagaio. Do mesmo jeito que eu também posso estar com a Bíblia debaixo do braço, uma gravata bem grande aqui, encostando aqui embaixo no joelho, chega em casa e faça a mesma coisa. De respeito a nada. Por quê? Porque tem muito evangélico encarando a igreja de forma mística. Pega a Bíblia, abre no Salmo 91 e diz: eu vou deixar aqui para abençoar a minha casa. Misticismo. Se você não se arrepender do seu pecado, e as ideias mudarem sua mente e seu coração, não há salvação para você. Então o que nós temos esse dia será por memorial. Vocês o celebrarão como festa ao Senhor, de geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Vocês vão celebrar para sempre. Todo ano vocês vão lembrar: Deus nos tirou do Egito com mão poderosa. Deus julgou os deuses pagãos e tirou o seu povo para adorá-lo. Deus nos tirou da escravidão e do sofrimento para nos levar para servi-lo. Deus separou para si um povo e somos nós. Vocês vão celebrar, porque essa é a festa da libertação, essa é a festa do dia em que vocês foram libertos. Vocês não vão ficar repetindo, porque Deus vai passar, o anjo vai passar de novo, o anjo vai passar de novo, o anjo vai passar de novo. Então, gente, não faz sentido essa Páscoa, que todo ano você repete, você mata Jesus, você ressuscita Jesus, mata Jesus, ressuscita. Não, hoje é o dia que ele está indo para o... hoje é a quinta-feira, é o dia que ele está sendo traído, vamos ficar em contrição. Jesus está sendo traído, essa é a hora da traição. Ele foi beijado. Agora, amanhã é o dia em que eu vou... Gente, isso não faz sentido. Porque para nós a Páscoa é uma celebração. É a celebração de que o anjo passou lá milênios atrás e foi lá e libertou um povo e levou o povo para adorar. E a gente adora. Por isso que todo domingo a gente celebra. Culto é celebração.
Você não vem para aqui para receber unção, ser abençoado, ter uma energia. Eu vou jogar um óleo em você, jogar uma erva, e você vai lá e vai sair daqui. Pastor, passa a mão na minha cabeça, eu vou ficar bom. Não, isso é misticismo, gente. A gente vem para aqui para celebrar a ressurreição. Por que no domingo? Porque o domingo foi o dia que a luz se fez nesse mundo e nunca mais apagou. E a gente vem todo domingo celebrar. Sabe por que tem crente que não fica feliz em vir no domingo? Porque ele já perdeu a visão do que é celebrar a ressurreição. Ele já não tem mais graça para ele. Eu não quero não, eu estou cansado, esse negócio de celebrar. Se ele soubesse, se ele tivesse sentido um pouquinho do cheiro, do enxofre do inferno, eu tenho certeza que ele ia ficar a vida todinha, ele ia dizer, pastor, eu posso morar dentro da igreja? Se você sentisse um pouquinho do cheiro do enxofre do inferno, que quase que te pegava, porque tem gente que parece que só ele fugiu do inferno. Tem gente que vai para o céu porque quer o céu. Tem gente que vai para o céu porque tem medo do inferno. Tem uma diferença muito grande, viu? Quem quer ir para o céu, celebra, se alegra. Vai ter momento que está desanimado, vai ter momento que faz parte da vida, gente. Nós somos carne, hormônios, cansaço, faz parte. Mas a gente vê que está errado. Porque alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu me alegro e vou. Porque eu sei o que significa. Se nós soubéssemos o cheiro do enxofre, do qual a gente escapou, meu amigo, a gente ia ficar, Senhor, deixa eu morar aqui dentro da igreja. Deixa eu ficar aqui. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e devanece pelos teus átrios. Celebrem. E a Páscoa foi instituída. Todos os anos vocês vão celebrar o que acontece. A Páscoa é para dedicar a noite ao Senhor. Olha o capítulo 12, agora vamos lá para o verso 42. Avança lá para o verso 42. Esta noite será dedicada ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que todos os filhos de Israel devem comemorar de geração em geração. O Senhor disse a Moisés e Arão, esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de ser circuncidado, comerá da Páscoa. Então ele está dizendo o seguinte, tem que entrar na aliança para poder fazer parte da comemoração. Se não entrar na aliança, não faz parte da comemoração, não. Agora você lembra o que aconteceu com Moisés? Moisés ia lá, faraó, você tem que corrigir sua vida, faraó. E Deus disse, ei, peraí, tua casa tem gente que não é circuncidado, não. Vai lá e corrige. Porque na hora, Moisés, se tu passar o sangue aqui assim, tem caba dentro que não está na Páscoa, não, e vai morrer. Pode ter sangue do jeito que for, mas se não tiver uma experiência pessoal com Deus, vai morrer. E aí fica o aviso para quem é aqui filho de crente, você nasceu num lar cristão, o seu pai vai para o céu, amém. Você não vai para o céu por causa do seu pai. Ou você se converte a Jesus Cristo e tem uma experiência com ele, ou seu pai pode passar sangue de cordeiro nas portas, na casa, no teto, nos telhados, no chão, que o anjo vai pegar tu lá dentro. Porque você não faz parte da aliança. É claro que você não é judeu. Estou fazendo aqui uma ilustração com a salvação em Cristo Jesus. E não é porque você é filho de crente que você vai para o céu, não. Você precisa ter uma experiência com o Senhor Jesus. Por isso que a gente não acredita nessa questão de você batizar a criança sem que ela tenha consciência do que está acontecendo. Porque se ela nunca se arrependeu dos seus pecados, não há salvação para ela, porque ela precisa se arrepender dos pecados. Ela precisa confessar o Senhor Jesus como seu Salvador. Ela precisa ser batizada. Não que o batismo salve, mas é sinal de que ela foi salva, de que ela morreu e ressuscitou em Cristo. Então vamos avançar? O que a gente vê aqui é que Deus julga os poderes desse mundo para libertar seu povo, para si. Deus traz juízo sobre os reis das nações e destrói a esperança de futuro deles, por meio dos primogênitos. E o sangue do cordeiro é sinal de que aquelas casas estão livres da ira divina. E coloca aquele povo em uma aliança de proteção com o Senhor, de proteção da ira divina. Agora vamos lá para Lucas capítulo 22.
Lá para frente, Lucas. Lucas capítulo 22, o que nós temos no contexto é que logo após haver... Lucas 22, depois que o pacto de traição já foi estabelecido com Judas, nós temos em Lucas 22, a partir do verso 7, o seguinte, vamos ler com bem muita atenção, olha só. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascal. Gente, dentro da Páscoa, haviam outras festas e preparações que ocorriam. Eu não vou aqui trabalhar com você porque são mais detalhes, eu não tenho tempo para isso. Mas era a festa da Páscoa se aproximando. O sacrifício do cordeiro pascal já estava se aproximando de ser feito, ou seja, o cordeiro já havia sido separado, já havia sido amarrado, 4 dias estava lá. Então Jesus enviou Pedro e João dizendo, vão e preparem a Páscoa para que comamos. Olha que interessante, gente. Quem comia a Páscoa? A família. Se o cordeiro fosse pequeno, e se o cordeiro fosse grande e a família muito pequena, trazia mais outras famílias para agregar aquela casa que seria protegida. Jesus não chamou a mãe e os irmãos para celebrar a Páscoa, não. Ele chamou os discípulos. Era a sua família. E eu tenho certeza que o cordeiro é suficiente para uma família tão grande. Esse cordeiro é suficiente para todas as famílias que já se levantaram nesse mundo e que se reúnem domingo após domingo, durante as eras da história cristã. E ele então diz, vão lá e preparem a Páscoa. Verso 9, eles lhe perguntaram, onde o Senhor quer que a preparemos? Jesus lhe explicou, ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água, sigam esse homem até a casa em que ele entrar, e digam ao dono da casa, o mestre pergunta, onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com meus discípulos? Ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali façam os preparativos. E indo, acharam tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Interessante que Deus já tinha preparado, só usou eles para organizar as coisas, né? Mas Deus já tinha feito os contatos telefônicos, mandado já os e-mails e os WhatsApps, Deus já havia contratado toda a estrutura, eles só precisavam ir lá, porque a salvação não há em absoluto a nossa capacidade, inteligência, habilidade. Deus providenciou absolutamente tudo. E aqui eles encontraram tudo do jeitinho que Jesus havia dito que ia acontecer. No verso 14, chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse, tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês. Lembre-se que Jesus já estava há 3 anos de ministério público. Então, provavelmente ele já tinha comido 3 Páscoas com os discípulos, certo? Mas ele está dizendo que ele desejava ansiosamente a essa Páscoa específica, antes do meu sofrimento. Gente, eu fico pensando assim, porque a gente precisa entender que o coração de Jesus era um coração de homem, apesar de ser Deus, mas ele é 100% homem. Eu fico pensando assim, o que passava? Ele está ansioso por essa celebração, sabendo que logo após isso, ele vai derramar seu próprio sangue e sofrer de modo terrível, não somente do ponto de vista físico, mas a sua alma será rasgada e separada do Pai, onde ele vai dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? E ele olhar e dizer, eu estava ansioso por esse momento antes do meu sofrimento. É claro que Jesus vai dizer, afasta de mim esse cálice, Pai, mas seja feita a tua vontade. Não é que Jesus, ele estava dizendo assim, eu estou ansioso para sofrer. Não, ele sabia que a dor era terrível, ele sabia que o que ele ia passar era horrível. Mas ele estava ansioso para revelar para eles o que é que significava aquilo que eles já celebravam há mais de 1000 anos. O que significava esse plano que começou lá no Êxodo. Ele estava ansioso para dizer,
tudo isso faz sentido em mim. Sabe aquela grande novidade que você recebeu e você está doido para falar para as pessoas? Você diz, rapaz, eu vou chegar em casa, eu vou dizer para minha mãe. Porque é algo muito bom. E Jesus estava ansioso. Eu estou ansioso para comer essa Páscoa com vocês. E por quê? O verso 16. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Ele teria aquele momento com seus discípulos, mas agora ele espera esse momento para comemorar com todos nós. E aí, no verso 17, e pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse, peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei o fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes disse, dizendo, isto é meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Façam isso pedagogicamente. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Eu vou repetir, este cálice é a nova aliança. Na Páscoa, eles precisavam ter feito a velha aliança da circuncisão para comer a Páscoa. Os circuncidados agora, e Jesus, o circuncidado Jesus, come a Páscoa com eles, mas diz, a partir de agora, este cálice é uma aliança nova. Eu cumpro a velha aliança, revogo a velha aliança, e o meu sangue vai ser o sangue que vocês vão aspergir nas portas do seu coração. Esse sangue vai ser aspergido na sua vida. O cordeiro vai ser comido por inteiro nesse pão que representa o meu corpo e que vai ser moído. Não vai sobrar nada dele. Ele vai passar pelo fogo. Ele vai sofrer. E se você for procurar esse corpo hoje, você não achará mais, porque ele ressuscitou. Então não vai sobrar nada do cordeiro. E o sangue dele vai estar manchado em nós. E o anjo da morte, quando passa por nós, ele diz, esse foi selado. O verso 20, do mesmo modo pegou a ceia, pegou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Irmãos, espero que tenha já ficado claro para você. A Páscoa é a libertação da escravidão de um povo para adorar a Deus na velha aliança. A ceia do Senhor é a celebração de que um cordeiro foi morto, seu sangue derramado, para que nós venhamos a beber, seu corpo rasgado, para que nós venhamos a comer, porque a ceia do Senhor é a libertação de um povo para adorar a Deus na nova aliança. A gente não celebra a Páscoa da velha aliança, a gente celebra todo mês a Páscoa da nova aliança. A gente vai celebrar hoje. A Páscoa da nova aliança. Você está entendendo que não faz muito sentido você dizer que você está celebrando Páscoa? Não faz muito sentido. Ah, pastor, então não vou mais falar disso. Não, a gente vai falar porque estão falando, então a gente vai falar para corrigir. A gente vai falar para usar a oportunidade para ensinar o que é correto. Mas nós que somos o povo da aliança, da nova aliança, não podemos jamais esquecer o que isso significa, porque nós fazemos isso em memória dele. Nós fazemos isso pedagogicamente. Nós fazemos isso para celebrar que o Cordeiro foi morto e ressuscitou para nos dar a sua vida. Vamos agora para 1 Coríntios capítulo 10, que é quando o apóstolo Paulo ele começa a aplicar alguns desses princípios, mas ele aplica o princípio no capítulo 10 de uma maneira que o alvo dele não é
não é a ceia especificamente, mas ele está falando da implicação da ceia. Ou seja, qual é a implicação que a ceia tem para mim? Espero que você já tenha entendido que a ceia do Senhor é a nossa Páscoa. Espero que você já tenha entendido isso. Porque Jesus substituiu, ele acabou de substituir aqui, a gente viu. Ele acabou de dizer, essa é a nova aliança, esse é o sangue, eu sou o cordeiro, eu tiro o pecado, vocês estão escravizados no Egito, vocês estão com falsas esperanças, mas eu ouvi o clamor de vocês, eu estou vindo libertar vocês, eu sou o cordeiro, quando o anjo da morte passar, vocês estarão livres para me adorar. Paulo trabalha esse conceito, gente. Isso não é uma coisa que eu estou inventando aqui, não. Aí alguém pode dizer, mas é porque um reformado, mas é porque é o não reformado, mas é porque é a lógica de São Aquino, de não sei o que lá, de Santa não sei o que. Olha, eu quero que você olhe para as Escrituras. Você vai ver que o apóstolo Paulo, ele considera essa aliança muito semelhante com a luta. Lembrem-se que lá, a Páscoa, Deus disse, eu estou julgando, matando os primogênitos e julgando os deuses do Egito. Eu sou o Senhor, ele disse. Estou julgando os outros deuses porque eu sou o Senhor. Eu sou o único Deus verdadeiro. E aqui, Paulo usa a mesma imagem, olha só. 1 Coríntios capítulo 10, verso 14. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Ou seja, da confiança nos deuses desse mundo, nos falsos deuses. Parem de confiar e esperar nas coisas que esse mundo tem a te oferecer. Fujam da idolatria. Falo como uma pessoa sábia. Julguem vocês mesmos o que digo. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão no sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partirmos é a comunhão no corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Porque todos participamos do único pão. Considerem o Israel segundo a carne. Aí ele está falando de Israel como nação. Não é verdade que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? O que quero dizer com isto? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. Isso é muito forte, viu, gente? Intolerância religiosa. Encare como você quiser. Mas é o que o texto bíblico está dizendo. Então você está dizendo que o meu amigo adora demônios? O texto bíblico está dizendo que quando você faz algo que não é para o Deus das Escrituras, você está fazendo para um demônio, mesmo que você não esteja consciente disso. Porque a gente acha que quando diz isso, a pessoa é malvada, é o Coringa, né? Do Batman. Eu vou fazer aqui para o demônio. Não, o cara, ele não está consciente de que ele está servindo a demônios. Ele acha que está servindo a uma divindade, é porque tem muitos deuses, e cada deus tem um poder e tal. Não, o texto bíblico nos ensina que só existem dois tipos de poderes nesse universo, o poder de Deus e o poder dos demônios. Então, se eu não faço algo para o Deus das Escrituras, eu estou fazendo para demônios, mesmo que ele não diga assim, eu sou um demônio, me adore. Não, ele vai vir como um anjo de luz, ele vai vir bonitinho, com um rostinho lindo. Mas esse é um santo muito lindo, esse santo alguma coisa. Mas esse pai aí de alguma coisa, mas é algo tão lindo, tão verdadeiro. O texto está dizendo. O ídolo não é nada, ele está dizendo que o ídolo não tem poder nenhum, porque o ídolo ele não existe, gente, é fruto da imaginação. O que está por trás da ideia é que é complicado. A ideia em si, Paulo está dizendo, a ideia não é nada. Eu vou criar aqui, São Copo, vamos adorar o São Copo. Ele nunca mais vai faltar água na sua casa, enquanto você estiver orando por São Copo. Isso é uma ideia que eu criei. Mas no reino espiritual, vai haver demônios que vão se apropriar dessa ideia para aprisionar a mentalidade de pessoas. É o que acontece com dinheiro, gente. É o que acontece com vários ídolos. Não estou falando somente da idolatria religiosa das outras religiões, eu estou falando da idolatria no geral. Você às vezes está correndo atrás do dinheiro porque você adora ele. E aí o demônio está por trás do seu dinheiro, mantendo você sob domínio. Enganando você.
enrolando você. E você está dizendo, não, mas eu estou trabalhando para ganhar dinheiro porque eu quero sustentar minha família. Não, você está adorando um demônio. Parou para pensar nisso? É a implicação do que ele está dizendo. Não é que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor. Não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos ciúmes no Senhor, somos por acaso mais fortes do que eles? Do que Ele? Então, meu irmão, toda ceia, quando eu estou aqui celebrando a ceia com vocês, eu digo assim, como é que está a tua vida? Você tem adorado a Deus? Como é que está a sua vida? Você está se entregando ao pecado? Como é que está a sua comunhão com Deus? Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo para você o seguinte, cuidado com os ídolos, que eles desviam você. Cuidado com as falsas esperanças desse mundo. Cuidado com as falsas confianças desse mundo. Porque se você vem tomar a ceia sem discernir o corpo, sem discernir o que isso significa, você está tomando juízo para você. Porque senão você vai ser um circuncidado dentro da casa, onde vai estar aspergido sangue. Você vai ser um não circuncidado dentro da casa em que tem sangue na porta. Não vale de nada. Não vale de nada. Porque você não se rendeu ao Senhor. Ele não é o teu Senhor. Porque a igreja, na realidade, é uma das tarefas do teu fim de semana. A fé cristã é apenas uma coisa que você agrega na sua agenda. Mas quando Deus te liberta, Ele te chama para adorá-lo, servi-lo, exclusivamente. Porque no dia em que o anjo da morte vier julgar esse mundo mal, e o anjo passar por sobre essa terra, porque é isso que vai acontecer, o anjo da morte passará por sobre essa terra. Quando isso acontecer, quem tiver o selo do Espírito, selado pelo sangue do Cordeiro, ele vai passar, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Então, todo mês, quando a gente celebra a ceia, a gente está fazendo uma pergunta. Eu ainda sou exclusivamente do meu Senhor? Eu estou exclusivamente com o meu Senhor? Por isso que a gente não deixa que tome a ceia quem não é batizado. Por quê? Porque o batismo celebra a entrada na nova aliança. E a ceia celebra a permanência nessa aliança. Vamos só ler, porque eu vou trabalhar esse texto com mais propriedade, e a gente vai finalizar. A gente vai ter, essa pregação, ela vai ter a parte prática dela, que vai ser a ceia aqui. Então, 1 Coríntios 11, verso 17. Um dos sinais de que nós não estamos em comunhão com o Senhor é como está a nossa comunhão com os nossos irmãos. Eu vivo dizendo isso, aí tem gente que pode ficar ignorando, é porque o pastor está exagerando. Não. Se eu quero medir a saúde espiritual, a sua saúde espiritual, eu meço por meio da sua comunhão com a igreja. Não há saúde espiritual de pessoas que não têm comunhão com o corpo de Cristo. Não há saúde espiritual. Olha só, vamos ler aqui. Capítulo 11, verso 17. Mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partido entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Meu amigo, eles estavam misturando a ceia com a cumilança deles. E eles estavam dizendo que aquilo era ceia. E estavam uns tomando o vinho e ficando doido de tanto vinho que estava bebendo. E dizendo, eu estou no Espírito, estou no Espírito. Mas o cara estava cheio do vinho no juízo. E ele dizendo, eu estou no Espírito. Ah, não, meu amigo, é tanto que Paulo vai dizer isso. Não se embriaguem com vinho, se embriaguem com o Espírito Santo de Deus. E aqui, então, ele diz, olha, verso 22, será que vocês não têm casas onde possam comer e beber?
Rapaz, Paulo ele ia ser cancelado nesse mundo politicamente correto de hoje, né? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm. O que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los. Aí ele vai corrigir, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, tendo dado graças, partiu e disse, isto é meu corpo, que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, lembra lá da circuncisão? Lembra da falta de atitude dentro de casa, no seu coração, na sua vida íntima? Aquele que tomar a cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se eu olhasse para a minha vida e dissesse, cara, eu estou errado, eu vou corrigir. Os outros não iam chegar para mim dizendo isso. Porque eu já estou me corrigindo. Verso 32. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Aí Deus vem com a havaiana espiritual dele e tome-lhe chinelada para tu, crente, se arrumar na tua vida. Sabe por que Deus faz isso? Para que você não seja condenado. Porque um dia Deus vai passar com seu anjo sobre esse mundo. E Ele quer você na aliança. Ele quer você vivendo. E a ceia vai representar, mês a mês aqui na igreja a gente celebra a ceia, mês a mês relembrando isso. Cuidado, crente. Ceia não é coisa mística. Tem gente que só vem no dia da ceia. Pelo amor de Deus, gente. Está errado. Por que você só vem no dia da ceia? Porque você está encarando a ceia como uma coisa mística. A ceia é a celebração da comunhão. Se tu só tem comunhão quando tu vem para a ceia, então tua comunhão é a ceia, não é o povo. Você tem que ter comunhão com a igreja, a ceia vai celebrar essa comunhão. Não é coisa mística. Não é uma energia que vai sair daqui e abençoar a tua vida. É a celebração da nova aliança. É a celebração da comunhão que nós temos com o Senhor Jesus. É a celebração de que nós somos um povo chamado para adorar. É a celebração de que quando o anjo da morte passar, a gente vai sobreviver, porque nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Essa é a celebração. Então, se nós temos pessoas aqui que você talvez ainda não tomou sua decisão pelo Senhor Jesus. Você vive sua vida, faz do seu jeito, vai lá. Você está no Egito ainda. Mas o Senhor, Ele derramou sangue. E o sangue dele, se você crer, e passar esse sangue na porta do seu coração, haverá salvação para você. Então, se tem alguém aqui que ainda não tomou essa posição, tome essa posição. Porque no momento que você pertencer ao Senhor, todos os outros deuses serão derrotados. E se você está assustado com os outros deuses, mas é porque o Deus está, mas é porque aquele, mas é porque aquele, é porque você está perdido, feito cego no meio de tiroteio. Mas no dia que você entrar na casa em que tem o sangue do Cordeiro, no dia que você entregar a sua vida a Jesus, você não vai temer os outros deuses.